Olá, tudo bem com você? Vamos então dar prosseguimento no que a gente estava trabalhando no bloco anterior. A gente vai continuar trabalhando as classificações que nós temos de crime tentado. A gente já viu antes desse bloco, né, que existe a classificação entre tentativa branca e a tentativa vermelha. Lembra da camisa branca e daí você nunca vai esquecer, tá bom? Agora, qual é a próxima classificação que nós temos aí? Eu vou até colocar aqui no quadro. Não, tá bom, vamos lá continuar, né, nessa classificação que nós temos. Bom, já que a gente falou da tentativa branca e vermelha, agora eu quero falar da chamada tentativa perfeita e tentativa imperfeita. Só gostaria de chamar a atenção com você que essa classificação de perfeita e imperfeita, ela tem sinônimos, tá? E infelizmente em prova isso acontece demais, principalmente em penal. Eu não sei se já aconteceu isso com você, né? De você saber o conceito, mas a banca sacana vai te dar um nome completamente diferente que você não sabia que aquele nome correspondia a um conhecimento que você já tinha, não é? Isso aconteceu na minha prova de delegado federal na discursiva, que eles perguntaram o que é tentativa inidônea. Graças a Deus, antes da prova, eu tinha lido em algum lugar que tentativa inidônea era sinônimo de crime impossível. Mas muitos colegas não sabiam que isso daí era sinônimo, apesar de saber o conceito de crime impossível e deixaram a questão em branco, né? Então eu gostaria que você tomasse cuidado com isso. Então, tentativa perfeita, ela também é chamada de crime falho. Crime falho. E a tentativa imperfeita é chamada de propriamente dita, tá bom? Então, crime falho é a tentativa perfeita e a tentativa imperfeita propriamente dita. Já falei o conceito e eu gostaria que você só se recordasse aí desses sinônimos. Vamos dar uma olhada no conceito jurídico e daí eu explico melhor para você o que seria essa classificação. Vamos lá então. Tentativa perfeita. O agente esgota todos os meios executórios que estavam à sua disposição e ainda assim o crime não se consuma. E na tentativa imperfeita ocorre quando o agente inicia a execução sem conseguir utilizar todos os meios que tinha ao seu alcance e, por consequência, o crime não se consuma. Então, vamos tentar entender isso melhor? Na tentativa perfeita é quando eu executo tudo o que eu tinha à disposição e, mesmo assim, o resultado não sobrevém. Ao passo que na tentativa imperfeita, eu não consigo exaurir todos os recursos que eu tenho e, mesmo assim, o crime não se consuma. Vamos tentar dar isso através de um exemplo, fica mais fácil. Vamos pegar aqui, tem a G19, né, a Glock. Ela cabe acho que 17 munições, né? Ela é um pouquinho menor, então ela cabe acho que 17 munições. Vamos supor que eu queira te matar, ok? A minha intenção é matá-lo. E daí eu dou 17 tiros e você não morre. Eu te acerto, infinitos tiros, né? 17 tiros. Descarrego a arma em você e você sobrevive. Só me falta pegar a arma e jogar na sua cabeça, né? Para poder tentar te matar, mas você não morre. Isso daí é o quê? Uma tentativa perfeita. Eu exauri todos os meios que eu tinha para poder tentar te matar e não consegui. Agora, diferente, por exemplo, quando eu tenho uma seguinte situação. Tenho 17 munições, né, no pente, dou 4 tiros em você, você sai correndo e chama a polícia aparece e eu saio correndo também, para fugir da polícia. Na minha arma, sobraram quantas munições? 4, dei 4 tiros, sobraram 13, ok? Então, neste caso, essa tentativa é uma tentativa imperfeita. Não consegui exaurir todos os meios que eu tinha, né, para tentar executar o crime. Então, tentativa perfeita, exauri todos os meios, dei todos os tiros que eu tinha. Agora, tentativa imperfeita, não consegui dar todos os tiros, né? Sobrou alguns tiros ali, algumas munições no cartucho. Tranquilo isso? Tá. Agora, essas duas classificações que nós temos, vermelha e branca, perfeita e imperfeita, são classificações diferentes? São classificações diferentes. Mas essas classificações são disjuntivas? Como assim, classificações disjuntivas? Classificação disjuntiva é a seguinte, tem como eu conciliar esses dois tipos de classificações? Sim, perfeitamente, isso pode cair na sua prova. Aliás, já vi caindo na prova. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso ter, por exemplo, uma tentativa vermelha perfeita e imperfeita e uma tentativa branca perfeita e imperfeita, ou seja, não são classificações que se excluem. Por quê? Qual seria um exemplo de tentativa vermelha perfeita? Tentativa vermelha perfeita. Tenho 17 tiros, não é? Dou 17 tiros, ou seja, gastei todos os recursos que eu tinha e acertei 3 tiros e você sobreviveu. Que cor ficou a sua camisa? Vermelha. Então uma tentativa vermelha que eu te atingi. Eu dei todos os tiros? Sim, tentativa vermelha perfeita. Vamos pensar numa tentativa vermelha imperfeita? Vou lá, atiro em você, tenho 17 munições, dou 10 tiros, acerto 3. 7 não acertam o alvo e 7 estão no pente. A polícia chega e saiu correndo. É uma tentativa vermelha? Sua camisa ficou vermelha, não foi? Você não foi atingido? O sangue não ficou manchado de sangue? Então, neste caso, eu tenho uma tentativa vermelha imperfeita porque sobraram ainda 7 munições no pente. Tranquilo? Da mesma forma, eu poderia pensar em exemplos relacionados à tentativa branca. Beleza.
Ok, agora um tema que eu considero mais importante também do que essas classificações e requer um pouco mais de cuidado seu, né, um pouco mais de sofisticação no seu raciocínio, é a chamada pena no crime tentado, ok? Como é que eu faço o cálculo da pena no crime tentado? Por quê? O que acontece no direito penal é o seguinte, quando eu tenho um tipo penal, ele vai te dar o preceito primário, né, que é a descrição lá da conduta que ele quer, o direito penal não quer que você pratique, e embaixo vai ter a combinação legal, que é a pena. Então, um preceito primário, a descrição do tipo penal, e no preceito secundário nós temos a pena. Fechou? Então, beleza. O que acontece? Quando eu tenho esse preceito secundário, via de regra, ele vem o quê? Vem a pena do consumado. Não existe lá, eu desafio você a encontrar um tipo penal que ele dê a pena do tentado. Não existe isso. E daí, como é que eu faço, então, para poder apurar, né, fazer o cálculo, como é que o juiz faz, no caso concreto, para poder calcular a pena que vai ser imposta no crime tentado? Isso é bastante interessante, porque existe uma fórmula geral, né, que está no artigo 14 do parágrafo único. E qual é essa fórmula geral que nós temos? Olha lá, quero ler com vocês. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então vamos ler de novo isso? Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, esse artigo 14, parágrafo único, me dá uma regra geral. E olha só que interessante, salvo disposição em contrário, tá? Isso aqui eu quero guardar para um momento posterior que eu vou falar com vocês. Então, a regra é que o crime tentado, a modalidade tentada, eu tenho uma diminuição de pena de 1 a 2/3. Tranquilo? Pega, então, por exemplo, o crime de peculato, 2 a 12 anos, né? Então, se você é condenado a 12 anos, mas é uma modalidade tentada, ele vai ter uma diminuição que vai ser aplicada de 1 a 2/3. Fechou. Isso aí é importante você não se esquecer. Agora, eu venho com as perguntas que eu considero interessante e eu preciso que você preste bastante atenção nisso. Quando eu olho o parágrafo único do artigo 14, ele dá um intervalo de diminuição de pena, não é? Eu posso diminuir de 1/3 e posso diminuir até 2/3. Como no caso concreto, o juiz vai decidir se ele vai diminuir 1/3, que é menor fração de diminuição, ou diminuir 2/3. Como é que você acha que o juiz vai fazer isso no caso concreto? Bom, a solução disso, né, é bem pacífica nos tribunais superiores e na realidade para mim é bastante lógica. E por que isso é bastante lógico? Porque na minha concepção, você vai diminuir a pena diminuir mais a pena quanto mais longe você estiver da consumação. Ou seja, em forma contrária, né, quanto mais próximo eu chegar da consumação, menor deverá ser a diminuição de pena. Isso faz muito sentido para você, concorda comigo? Então, quanto mais próximo eu chego da consumação, menor a diminuição de pena. Quanto mais longe eu estou da consumação, maior a diminuição de pena. E quando eu penso nisso, né, eu tenho que pensar também numa forma jurídica, que eu te expliquei de uma forma leiga. Existe no direito, né, penal o que eu chamo de iter criminis. E eu não sei se você já ouviu falar do que é esse tal de iter criminis. E eu quero trabalhar esse conceito agora, porque quando eu for falar com vocês de tentativa abandonada, eu preciso que você consiga enxergar muito bem, quais são esses momentos que nós temos do crime, né, do caminhar do crime. Então, primeiro já, né, para facilitar um pouco a tua vida, trazer o conceito de iter criminis, que depois eu explico os detalhes que eu quero trazer para você. Então, o iter criminis é o caminho percorrido pelo autor durante a execução de uma infração penal. Ou seja, é o caminho que vai, né, que o autor tem que percorrer até chegar à consumação do crime. Percebam aí que o iter criminis, né, ele tem 3 fases distintas: a cogitação, a execução e a consumação. Cogitação é quando ele começa a elaborar, né, a prática do crime. A execução, como o próprio nome já me diz, é quando ele sai, né, do campo das ideias e começa a praticar atos executórios. Eu não vou ficar entrando aqui, porque não é o objeto da nossa aula e também não é o escopo também de um curso de carreiras policiais, analisar quando eu saio da cogitação e vou para a execução, ou seja, quando eu saio dos atos preparatórios e vou para os atos executórios. Eu quero só definir nesse momento que existem essas 2 fases distintas. Então eu tenho a cogitação, a execução e, por fim, a consumação. Então, quando eu saio da cogitação e chego à consumação, eu tenho o que eu chamo de iter criminis. Então a ideia que eu quero trazer para você é o seguinte: quanto mais eu percorrer o iter criminis, menor será a diminuição de pena. Fechou? Isso daí é o que é a forma utilizada pelos tribunais superiores para definir essa diminuição de pena. Só uma observação bastante importante, né, que um aluno uma vez fez na sala de aula e eu já tinha pensado nisso e eu acho bastante interessante, talvez, para correlacionar para vocês. Bom, pense na classificação que eu trouxe para você de tentativa branca e tentativa vermelha. Qual das 2 modalidades deverá ter uma maior diminuição de pena? Ou seja, qual que eu vou aplicar, por exemplo, 2/3?
A tentativa branca ou a tentativa vermelha? Na minha concepção, e obviamente, a tentativa branca tem que ter uma diminuição de pena maior. Por quê? Ela está muito mais longe da consumação do que a tentativa vermelha. Porque na tentativa vermelha você acaba atingindo bem, ok? Então você está mais próximo da consumação. Fechou isso? Isso é muito importante discutir com vocês. Posso sofisticar um pouco a aula, né? Digamos assim, dificultar não, né? Trazer um conhecimento que talvez vocês não saibam. E isso que é importante na aula, né? Atender a todos vocês em todos os graus de conhecimento, cognição que você tem. O seguinte, quando eu peguei lá a redação do artigo 14, parágrafo único, eu falei para vocês e destaquei isso, vou até ler com você aqui de novo. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Eu quero chamar a atenção para essa expressão inicial, salvo disposição em contrário. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o legislador quiser, ele pode não aplicar essa regra. E o que seria a não aplicação dessa regra? É, por exemplo, considerar o crime consumado e tentado com a mesma pena. Deve estar perguntando, professor, isso pode acontecer? Isso já aconteceu no direito penal brasileiro? Uma pena do crime tentado ser igual à pena do crime consumado? Isso daí é possível? Sim, isso é possível. E, inclusive, eu vou te dar um exemplo em que o agente, ao tentar ou consumar o crime, pouco importa em relação à pena. O resultado vai ser o mesmo. E você vai pensar, caramba, isso existe no direito penal? Existe, no artigo 352 do Código Penal, que é o crime de evasão mediante violência contra a pessoa. Dá uma olhadinha que então nós temos aqui nessa redação. Olha lá, artigo 352 do Código Penal. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Olha os dois verbos que nós temos. Olha bem os dois verbos que nós temos. Evadir-se ou tentar evadir-se. Evadir-se ou tentar evadir-se. Percebam que neste caso, pouco importa se o cara foge ou não. Se ele tentou ou ele fugiu, a pena vai ser a mesma. A esse tipo de crime em que a pena da modalidade consumada e a pena da modalidade tentada é a mesma, nós damos um nome, é uma classificação que eu gostaria que você não se esquecesse, tá? Que é crime de atentado ou crime de empreendimento. Então, de novo, o crime em que o legislador combina a pena de modalidade consumada e tentada na mesma proporção, no mesmo grau, ou seja, não aplicando o artigo 14, parágrafo único, nós damos o nome da doutrina de crime de atentado ou crime de empreendimento. Pode parecer besteira, já vi caindo em prova. E se você nunca viu falar disso daí, cara, é 100% de certeza que você vai errar na prova. Concorda comigo? Tá. Agora, eu queria só fazer uma observação em relação a isso. Por quê? Porque eu já vi uma questão, acho que foi qual banca, não sei se foi, acho que foi CESP, que ela afirma categoricamente, o crime tentado tem a pena diminuída de 1 a 2/3. Você vai marcar o que nessa questão? Você vai marcar que está correta. Aí você fala, porra, professor, mas você falou aqui uma exceção? Sim, essa é exceção. Se te perguntarem de forma genérica, ele quer a regra, não a exceção, ok? Aprenda uma coisa quando você for fazer uma prova. Seja simples, seja objetivo, seja técnico, ok? Não tente achar cabelo em ovo. Vá pela regra. Por quê? Ah, professor, por que é a regra? Porque a regra é que se pede. Ah, mas tem essa exceção. Vá pela regra. Porque se vier um gabarito errado, beleza, aí você tenta correr. Mas o problema todo é quando você sabe a exceção e deixa de marcar a regra na resposta e esperando que a banca vai querer isso. E você vai ter que recorrer. E recorrer em prova, eu te falo, não é legal, tá bom? Então, gostaria que você conhecesse essa classificação, que há crimes em que a modalidade consumada e atentada são diferentes, ok? São diferentes, mas a regra que cai em prova é que haja diminuição de pena. Fechou? Eu sempre gosto de ensinar para vocês esses detalhes, esse algo a mais, né? Para você ir melhor na prova, para você ter um conhecimento melhor, mas eu sempre fico meio que receoso de você não utilizar bem isso em prova, por isso que eu fico meio que assim. Mas eu gostaria aqui de fazer esse esclarecimento que eu acho bastante importante, tá bom? Fechou então? Tranquilo. O que eu quero trabalhar agora com você, e é um tema que infelizmente cai bastante em prova, né? Bastante em prova, quais são os tipos de crime que não admitem a modalidade tentada, ok? Existe isso, professor? Sim, existe, tá? Tem determinados crimes que não tem a modalidade tentada, não admite a modalidade tentada. Esse rol de crimes que não admite a tentativa, eu coloquei no material de vocês. Olha só, é o crime culposo, o préter doloso, o unissubsistente, homicídio próprio, perigo abstrato, contravenção penal e crimes habituais. Esses 7 aí são os principais. Tem outros, mas são esses 7 aí que vai cair na tua prova. Eu vou pedir, né? Eu não gosto de falar isso, mas eu vou ter que pedir isso para vocês encarecidamente, que vocês saibam eles. E saber é decorar, tá? Tem que saber isso decorado. Eu vou tentar explicar para vocês rapidamente aqui por que cada um deles
Por que que cada um deles não admite a tentativa? Eu, particularmente, eu não decoro essa lista. Eu sei porque são ou não no caso concreto, porque eu sei a lógica. Só que, muitas das vezes, o aluno ele não consegue alcançar essa lógica e ele prefere decorar. Então, vou te dar as duas opções. Você pode ou não decorar. Tranquilo? Então, o meu compromisso agora é o seguinte. Já avisei, tem que saber. E eu vou tentar explicar para vocês. Professor, eu não entendi merda nenhuma do que você está falando. Tranquilidade, sem problema nenhum. Você vai pular esse vídeo até a parte que começar a dar tentativa abandonada. Mas eu tenho obrigação, né? Eu sempre falo o seguinte, o meu compromisso com você é que você entenda, né? Acerte a questão, mas entenda o que você está fazendo. Então eu prefiro ter um pouco de trabalho e explicar isso melhor para você, tá bom? Vamos lá. Crime culposo. O crime culposo não admite tentativa. Por que não admite tentativa? Por um motivo muito simples. Porque no crime culposo, o agente jamais quis um resultado. Se ele não quer o resultado, como é que ele vai tentar esse resultado? Então é incompatível. Se o resultado que teve no crime culposo era algo que ele não queria, não tem como ter tentativa. Fechou? Essa mesma justificativa também é do crime pré-ter-doloso. E a gente falou, né, em bloco anterior, que o crime pré-ter-doloso, que a conduta inicial é dolosa para a prática de um crime. Mas o resultado é mais grave. E esse resultado mais grave não era a intenção do agente. Então esse resultado mais grave, ele é na modalidade culposa. Então se o crime culposo não admite tentativa, né, então muito menos o crime pré-ter-doloso. Então o mesmo raciocínio que eu tenho para o crime culposo, eu poderia aplicar para o crime pré-ter-doloso. Fechou? Beleza? Terceiro que está na nossa lista, o tal do crime unissubsistente. Essa classificação é bastante importante você saber. Crime unissubsistente ou monossubsistente, né, a depender da banca que você faz, é um crime que tem uma única ação. Ou seja, não há, por exemplo, vamos pensar no homicídio. O homicídio não é um crime unissubsistente, porque, por exemplo, para matar uma pessoa, eu posso dar 10 facadas nela, concorda comigo? Então, se eu tenho mais de uma ação, se eu consigo praticar o crime com mais de uma ação até a sua consumação, isso é plurissubsistente. Agora, o crime unissubsistente é, uma vez praticada uma única ação, o crime já está consumado. Entendeu isso? Por exemplo, quando eu dou um falso testemunho. A partir do momento que eu falo a mentira, não tem mais o que falar. Já está consumado. Compreenderam isso? Então, se uma única ação já configura o crime, não há espaço para tentativa, porque na hora que ele falou já consumou. Então, o crime unissubsistente não admite a tentativa por esse motivo. Tá ficando claro para você? Tá. Próximo. Crime omissivo próprio. O que é omissivo próprio? É aquele que descreve no tipo penal uma omissão, é um não agir. O tipo penal já tem a omissão em si mesma, diferente da classificação de omissivo impróprio, tá? Que eu já discuti no bloco anterior com vocês. O crime omissivo próprio, se eu me omito, eu pratico o crime. Mas se eu não me omito, não tenho crime. Então não existe tentativa. É como se fosse um unissubsistente. No crime omissivo próprio, eu tenho duas situações muito claras. É binário. Ou você se omite o que tem um crime, ou você age e não tem crime. Não existe tentativa, ok? É o mesmo, mais ou menos o mesmo raciocínio que eu tenho no crime unissubsistente. Próximo, crime de perigo abstrato. A ideia é basicamente a mesma. Crime de perigo abstrato é aquele crime que a mera prática da conduta já configura o crime, concorda comigo? Perigo abstrato. Perigo por quê? Não preciso de fato lesionar nenhum bem jurídico, e abstrato que eu não preciso necessariamente colocar algo em perigo concreto. Então, simples, porte de arma de fogo, né? Se você, porte ilegal de arma de fogo. Se você botar na cintura aquilo ali, a arma, já configurou o crime. Então não tem espaço para tentar. Se você fez, configurado. Mesma coisa do omissivo. Mesma ideia é a mesma, né? Porque no crime omissivo, ou você não tem, você se omite e tem crime, ou você não se omite e não tem crime. Mesma coisa no crime de perigo abstrato. Você praticou a conduta, consumado. Se você não praticou a conduta, não tem crime. Então, a partir do momento que você botou na cintura a arma, não existe tentativa, já é consumação. Fechou? Contravenção penal. Contravenção penal por determinação legal, tá? Na lei de contravenções penais tem lá escrito: a contravenção penal não admite tentativa. Fechou, daí você vai ter que decorar. E o último são os crimes habituais. Pô, o próprio nome já me diz, crimes habituais que exigem, né, reiteração de condutas. Pô, como é que eu vou tentar algo que eu já estou fazendo sempre? Não faz sentido nenhum. Então, crime habitual não admite tentativa dessa forma. Fechou? Então são as 7 listas e é como eu utilizo para poder aprender. Eu prefiro entender o raciocínio. Mas se você preferir decorar, eu tenho aí a lista bonitinha para você. Ambas as formas você precisa conhecer para sua prova. Tranquilo? Vamos chegar então agora para um outro tema, que esse tema, apesar de curtinho, eu tenho percebido que ele tem caído demais em prova e exige um pouco de atenção, que é a chamada tentativa abandonada. Tentativa abandonada. Não confunda crime tentado com tentativa abandonada. Apesar de a gente ter circunstâncias parecidas, eu quero aqui fazer bem as distinções delas, tá bom? Eu vou aqui ler primeiro para vocês o conceito jurídico e depois eu vou explicar uma forma não jurídica para contextualizar
esse termo, tá bom? Vamos lá, então, olhar o que é a tal da tentativa abandonada. Tentativa abandonada, também denominada de ponte de ouro, ocorre quando o agente, podendo consumar o crime, desiste de prosseguir nos atos executórios ou impede que o resultado se concretize. Vamos lá de novo, então? A tentativa abandonada, também denominada de ponte de ouro, ocorre quando o agente, podendo consumar o crime, desiste de prosseguir nos atos executórios ou impede que o resultado se concretize. E essa tentativa abandonada, ela está prevista no artigo 15 do Código Penal. Artigo 15 do Código Penal. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Vamos tentar entender isso aqui, então, já que você viu o conceito jurídico que eu trouxe e o conceito legal. A tentativa abandonada, ela também é chamada de ponte de ouro. Vamos tentar entender por que chama ponte de ouro? Na realidade, a tentativa abandonada é uma forma, né, do direito penal dizer o seguinte para você: meu camarada, você está praticando uma conduta criminosa. Ou, aliás, você já executou a conduta criminosa, mas o resultado ainda não aconteceu. Vou te dar uma chance. Vamos tentar voltar para o direito? Vamos tentar desfazer a merda que você fez? E eu vou te dar um benefício. Eu vou te tirar da ilegalidade, te tirar da ilegalidade e te trazer de novo para o direito, para a legalidade. E por isso que eu chamo de ponte. Porque eu tiro o agente, dou uma chance de ele impedir a consumação daquele crime e trago para ele de novo para a legalidade. E o que eu faço com isso? Eu te dou o direito dá uma chance para ele, dá um benefício para ele, que é o quê? Responder só pelos atos já praticados. De novo, vamos tentar entender isso melhor. Na tentativa abandonada, é o direito penal falando pra gente o seguinte, pro autor: olha só, eu vou te dar uma chance, você já começou a fazer merda, né? Mas eu vou te dar uma chance de tentar parar de fazer a merda que você tá fazendo ou evitar o resultado daquilo que você fez. Se você quiser isso, eu vou te dar uma chance. Eu não vou nem fazer você responder por crime tentado, que não é bom. Eu vou fazer você responder só por aquilo que você já fez. Entendeu essa ideia? Então a ideia é essa, é uma chance que o direito penal dá para o autor de se arrepender e impedir o resultado, ou seja, um arrependimento eficaz, ou desistir daquilo que ele está fazendo, uma desistência voluntária. E é exatamente isso que a gente lê na lei, e é exatamente isso. Vamos dar uma olhada de novo que nos diz o artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, ou seja, desiste voluntariamente, ou impede que o resultado se produza, se arrepende eficazmente, porque pede o resultado, só responde pelos atos já praticados. Cara, isso é muito interessante. Isso é tão interessante que o direito dá o nome de ponte de ouro. Tranquilo? É uma política criminal, é a chance que o direito te dá de impedir a consumação. E um crime que não é consumado, via de regra, você responde de forma tentada. E forma tentada é diminuição de pena. O direito penal aqui está dando uma chance melhor ainda. Falando assim, não, você não vai responder com uma pena tentada. Você só vai responder aquilo que você fez. E olha que detalhe interessante. Porque se o que você fez até esse momento for considerado atípico, você não responde por nada. Ok? Isso é bastante interessante. Você quer ver um exemplo que eu posso dar para você de desistência voluntária? Peraí, vamos fazer o seguinte. Agora eu já sei que vocês entenderam que é tentativa abandonada, né? E vocês percebem que eu tenho, nesse caso, duas espécies de tentativa abandonada que estão descritas no artigo 15. A primeira é quando eu desisto dos atos executórios. Isso daí é desistência voluntária. E a segunda é quando eu já encerrei os atos executórios, mas determinados crimes demoram um tempo, né, entre o fim dos atos executórios e a consumação. Ali, naquele período que eu vou entre o fim da execução e até chegar à consumação, eu tenho ali um período que eu posso me arrepender e impedir o resultado. E é esse arrependimento que de fato impede o resultado, esse arrependimento que é eficaz para evitar o resultado, se chama arrependimento eficaz. Tranquilo? Vamos então trabalhar cada um desses conceitos separadamente. Primeiro eu vou trabalhar com você a chamada desistência voluntária. E o que nós temos da desistência voluntária? Olha lá, a desistência voluntária, ela ocorre quando? Desistência voluntária está prevista na primeira parte do artigo 15 do Código Penal e ocorre quando o agente voluntariamente deixa de prosseguir nos atos executórios. Lembra do tal do iter criminis que eu falei que era importante para você? Então a desistência voluntária ela vai ocorrer exatamente no termo do meio, durante a execução. Durante a execução eu posso desistir voluntariamente. Você quer ver um exemplo bom disso? Vamos supor que eu queira te matar. Minha intenção é te matar, né? E daí eu pego minha arma, saco, o que você vai fazer? Ó, dar no pé e correr. E daí eu miro e acerto sua perna. E você cai. Você tá caído, só falta eu fazer o quê? Finalizar. E daí eu olho pra você e falo o seguinte, cara, é meu aluno, né? Tá, enfim, eu não vou te matar mais. Desistir. Então, enquanto eu estou nos atos executórios,
eu desisto do que eu estou fazendo. Então, neste caso, eu tenho uma desistência voluntária. Tranquilo isso para você? Tranquilo? Melhor. Não vou falar que eu atirei em você não, que poderia ser um arrependimento eficaz. Pensa numa outra situação, ok? Eu aponto a arma para você, você sai correndo e tropeça. Cai no chão, pá. E daí eu chego perto de você, ser caído, é só eu atirar em você e tudo se acaba. Neste caso aí, eu teria o quê? Uma desistência voluntária. Eu desisti dos atos executórios. Eu falo, hoje você vai viver. Eu vou responder nesse caso pelo quê? Se eu apontei a arma para você e você caiu, nem se machucou, só caiu, eu não respondo por nada. Nada, porque seria atípico. Agora, no outro exemplo, por exemplo, que eu atirei na tua perna e você tá caído, né, e eu posso te finalizar e eu desisto de finalizá-lo, sabe pelo que eu vou responder? Só pelos atos praticados. Eu vou responder por homicídio tentado? Não vou tentar, não vou responder pela modalidade tentada. Eu vou responder pelo quê? Lesão corporal. Olha a diferença disso aqui. Na realidade, a desistência voluntária é quando eu tenho o dolo de praticar aquele crime e em determinado momento, enquanto eu estou executando, eu vou e paro aqueles atos. Então o direito me dá a chance de desistir. Tranquilo isso? Bom, agora a gente vai falar da outra hipótese que nós temos de tentativa abandonada, que é chamado arrependimento eficaz. E por que tem esse nome de arrependimento eficaz? Porque ele de fato tem que ser eficaz, ele tem que impedir a consumação. Então vamos lá, ó. Por outro lado, no arrependimento eficaz, os atos executórios já foram praticados, mas o agente agindo em sentido contrário evita o resultado do crime. Então perceba o seguinte, a figura não está tão boa assim, porque esse arrependimento eficaz não era para estar dentro da consumação, era para estar no intervalo entre a execução e a consumação, tá bom? Então o desenho melhor seria esse daí. Então, na realidade, há determinadas situações em que eu pratico a conduta... Tem crime que é instantâneo, né? Digamos o seguinte, eu pego uma arma e aponto na sua cabeça, na sua testa e atiro, a execução já é junto com a consumação. Então, daí não tem como eu ter um arrependimento eficaz. Não tem como eu tentar lá catar o cestinho do seu cérebro e fechar lá e te trazer a vida. Você já não resolve mais. Então, eu teria a chance antes da desistência voluntária. Como eu não desisti, acabei executando. E aí, como a execução e a consumação são instantâneas, não há espaço para arrependimento eficaz. Mas tem crimes que admitem, o próprio homicídio admite uma situação, né, em que entre a execução e a consumação existe um intervalo de tempo em que o agente, eu, ator, posso ainda agir. Exemplo próprio homicídio, né? Vamos dar esse exemplo aqui, que, por exemplo, eu dei 2 tiros na sua barriga, ok? No seu abdômen e você caiu. Pá! Tá lá caído, tá agonizando. E eu olho pra você e penso o seguinte, cara, que merda. Olha só o que eu acabei de fazer. Não, eu vou desistir. Não tem como mais eu desistir, porque eu já pratiquei o crime. Se eu te deixar ali, você vai morrer. Não tem mais o que fazer. Os atos executórios já acabaram, você tá sangrando. E daí eu penso o seguinte, cara, eu já não posso mais desistir. Mas eu posso me arrepender. Pego você e levo pro hospital. E daí você sobrevive. Eu consegui praticar os atos executórios? Sim. Eu consegui evitar eficazmente o resultado, a consumação? Sim. Então, neste caso, eu teria o chamado arrependimento eficaz. Impedir o resultado. Fechou? É um excelente exemplo aí de arrependimento eficaz. Agora, professor, você me pergunta o seguinte. E se por acaso você tenha socorrido lá o aluno e o aluno tenha morrido? Ué, se o aluno morreu, o arrependimento não foi eficaz, porque eu não impedi o resultado. Então, neste caso, eu vou responder pelo resultado, ok? Isso é bastante interessante, tá? No arrependimento eficaz, tenha certeza que você vai conseguir evitar o resultado, tá bom? Porque se você não vai conseguir mais, você dá no pé, é melhor você fugir, tá? Olha ensinando merda pra você. Mas é mais ou menos essa ideia, porque o arrependimento eficaz, ele necessariamente tem que ser eficaz. O próprio nome já me disse, você tem que impedir o resultado. Porque se o resultado acontece, você vai responder pela modalidade consumada, tranquilo? Isso daí é muito, muito importante você se cuidar. Só uma coisa que eu quero que você chame a atenção. Tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz, ele só tem um requisito. Qual é o único requisito que nós temos na tentativa abandonada? Que o crime não se consuma, ok? Então, vou repetir isso 10 vezes. Tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz, o crime não se consuma. De novo, tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, o único requisito que você tem é impedir a consumação. Fechou isso? Por que eu estou insistindo nisso com você? Porque existe, né? Se a vida fosse essa, aqui eu vou até botar aqui no slide, né, para você. Aqui tô gago, né? Pelo amor de Deus. As duas hipóteses que nós temos de tentativa abandonada, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. A desistência voluntária, ela ocorre quando? Durante a execução. E o arrependimento eficaz ocorre entre a execução e após a execução e antes da consumação. Tranquilo? Beleza? Então tá bom. Agora, o que eu quero que você tome cuidado é saber diferenciar também
o que é uma tentativa abandonada de um crime tentado. Por quê? Isso é uma expressão bastante utilizada, né? Eu vou até colocar aqui no slide para facilitar aí tua vida. Qual é a diferença que nós temos entre uma tentativa abandonada e o crime tentado? Na tentativa abandonada, no crime tentado que a gente trabalhou antes, eu falei essa frase para vocês, né? O agente, ele quer a consumação do crime, mas por circunstâncias alheias à vontade do agente, ele não consegue a consumação. Então, ele diz, eu quero, mas não consigo. Na tentativa abandonada, vocês percebem o seguinte, o próprio agente desiste da consumação, né? Impede a consumação, ou seja, ele não quer mais, ele pode, mas ele não quer. Então, é como se ele dissesse o seguinte, eu consigo, mas não quero. Pode parecer besta isso aqui, cara. Já vi caindo e sem prova exatamente esses termos, tá? Muito importante você tomar cuidado com isso. Então, no crime tentado, eu quero, mas não consigo. Ou seja, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Mas na tentativa abandonada, que tem essas duas espécies, desistência voluntária e arrependimento eficaz, você percebe que o agente, ele pode consumar o crime, só que ele não quer mais. Então, é como se ele dissesse, eu consigo, mas não quero. Fechou? Isso daí seria perfeito, né? A vida seria perfeita e daí você não teria problema com esse tipo de questão. Mas acontece que o direito penal é sacana, né? E existe o que eu chamo de arrependimento posterior. E por que eu falo que isso é sacanagem? Porque nós temos o chamado arrependimento eficaz. E agora a gente vai aprender o arrependimento posterior. Arrependimento eficaz, arrependimento posterior. As palavras não são parecidas? São parecidas. O que você acha que a banca de concurso vai querer saber de você? Exatamente isso. Diferenciar o arrependimento posterior do arrependimento eficaz. É assim que eu estudava também. Eu consegui identificar no estudo, né, aquilo que normalmente a banca ia querer de mim, né, saber diferenciar esses termos que são parecidos. Então, eu quero chamar muita atenção de você o seguinte, qual é a diferença que nós temos entre o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior? O próprio nome já me diz, tá? Isso é muito claro para mim. Por exemplo, o arrependimento eficaz é eficaz porque ele impede o resultado, impede a consumação. E o que seria um arrependimento posterior? Eu vou trazer aqui o conceito e depois eu vou simplificar numa palavra só, né, uma frase só, e vai ficar mais fácil. Vamos dar uma olhadinha, então, no que nós temos no chamado arrependimento posterior. O arrependimento posterior, conhecido como ponte de prata, ou seja, se a tentativa abandonada é a ponte de ouro, aqui nós temos a ponte de prata. Ocorre quando, após a consumação do crime, o agente se arrepende e, preenchidos os requisitos legais, recebe um benefício penal. Então, olha que interessante que ele está previsto no artigo 16, né? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Olha a figura que eu vou mostrar para você agora. Eu posso, eu falo, né, eu brinco nas aulas, os alunos acham isso engraçado. Isso daí, para mim, é o direito penal ilustrado. Por quê? Com um desenho, você consegue o conceito completo de arrependimento posterior. Por quê? Onde está o arrependimento posterior? Após a consumação. E é exatamente isso. Por isso que chama posterior. Arrependimento posterior à consumação. Então, olha lá, você não precisa decorar nada, nada, nada. É só você olhar esse desenho e enxergar que o arrependimento posterior é o arrependimento que ocorre após a consumação. E onde ocorre aquele outro, né, arrependimento que nós temos eficaz? Ele ocorre entre a execução e a consumação. Então, visualmente, fica muito mais fácil de você entender. Concorda comigo? E o próprio nome já me explica. O arrependimento é posterior. Posterior a quem? A consumação. Só que quando eu tenho aqui, né, na realidade, um arrependimento posterior, eu tenho que tomar devidos cuidados. Porque quais são os cuidados que eu tenho que ter? No caso do arrependimento eficaz e de desistência voluntária, o único requisito que eu tenho é impedir a consumação. Eles acontecem antes, durante o intercrime, digamos o seguinte. Agora, o arrependimento posterior é, na realidade, um arrependimento que eu tenho posterior à consumação. Então, é um arrependimento de um crime já consumado. Então, não é tentativa, é um crime já consumado. E por conta de já ter sido consumado, o direito penal vai dizer o seguinte para você. Olha, beleza, né? Durante o momento que você estava lá, no calor da emoção, da prática do crime, você não impediu o resultado. Ok, a gente vai dar uma outra colher de chá para você, tá? Que vai ser o arrependimento posterior. Por isso que se chama ponte de prata. E não à toa é chamado de ponte de prata porque o benefício não vai ser tão bom assim quanto a gente tinha no anterior. Por quê? No anterior nós responderíamos somente pelo quê? Pelos atos já praticados. Agora, pensem aqui comigo, qual seria um bom benefício que eu daria para você num crime consumado em que você se arrepende? Olha que interessante isso para você ver como as coisas no direito são muito lógicas. Bom, se eu já tenho um crime consumado e eu quero dar um benefício para o cara se ele se arrepender, eu, na minha opinião, pensaria o seguinte, bom, existe a modalidade tentada, não é? Então, por que não considerar uma modalidade tentada para alguém que se arrependeu e reparou o dano, ou seja, levou à situação anterior? Então, é mais ou menos isso.
É como se eu tivesse, no caso, dando uma chance para que o agente responda de forma tentada para um crime que ele já consumou, desde que ele se arrependa e repare o dano. Isso é muito lógico. É o direito penal falando o seguinte, cara, olha só, você já fez a merda, então desfaz a merda que você fez, que eu vou te dar uma chance, né? Eu vou te dar uma lambuja. Eu não vou poder deixar você responder pelo que você já cometeu, né? Pelos atos já praticados. Porque os atos já praticados são um crime consumado, então para você é ruim. Então eu vou te dar um outro benefício, que é o quê? Considerar um crime consumado que você fez como sendo um crime tentado. E qual que é o benefício do crime tentado? Redução de pena. De quanto? De 1 a 2 terços. E é exatamente isso que a lei diz. Entenderam como as coisas são muito lógicas, muito, assim, faz tudo muito sentido no direito penal? E a gente percebeu o seguinte, que no arrependimento posterior eu tenho alguns requisitos um pouco mais rígidos, diferentes do que impedir a consumação. Porque neste caso já tem a consumação. E quais são os requisitos que nós temos, então, no arrependimento posterior? Olha aí comigo. Eu tenho que o crime não pode ser violento ou com grave ameaça, porque se tem violência ou grave ameaça, não tem como se desfazer o que você fez, concorda? Então, crimes violentos com grave ameaça não admitem o arrependimento posterior. Um exemplo que eu posso te dar é o seguinte, o crime de furto admite o arrependimento posterior. Você pode devolver o bem lá e aplicar o arrependimento posterior, mas um crime de roubo não. Por menor que seja o valor e por mais que você devolva o bem, houve violência ou grave ameaça, então não tem como se desfazer isso, né? Ok? Então daí, um dos requisitos, o crime não pode ser violento e nem ter grave ameaça. Segunda, reparação integral do dano, ou seja, não adianta você pedir desculpa e não reparar o dano, né? Aí fica muito fácil. E o outro requisito que eu gostaria que vocês tomassem muito cuidado e que cai demais em prova é o momento em que eu posso me arrepender posteriormente, né? O limite aí temporal que nós temos é até o recebimento da denúncia. Pelo amor de Deus, tá? Decorem isso, porque eu já vi caindo em prova trânsito, julgado, oferecimento da denúncia, que é uma sacanagem, né? Que daí ele precisa que você saiba, e você precisa saber se é no oferecimento ou recebimento, é recebimento da denúncia, ok? São os 3 requisitos que nós temos. Então o crime não pode ser violento, tem que ter reparação total dos danos e tem que ser antes do recebimento da denúncia, ok? Ah, professor, e se acontece, por exemplo, do agente se arrepender, reparar o dano, não ser um crime violento, mas ele fizer isso depois do recebimento da denúncia? Posso, nesse caso, aplicar o arrependimento posterior? Não posso, porque tem um requisito legal. Ah, então qual vai ser o incentivo do cara devolver o dinheiro? Quer dizer, então, que se passar o arrependimento posterior, o recebimento da denúncia, não vale a pena ele devolver o dinheiro? Não, claro que vale. Porque apesar de não configurar um arrependimento posterior, a reparação do dano feita após esse momento configura uma atenuante, ok? Uma atenuante que está prevista, eu até coloquei aqui para você no material, no artigo 65, inciso 3b, e que tem a seguinte redação. São circunstâncias que sempre atenuam a pena ter o agente procurado por sua espontânea vontade com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar as consequências ou ter antes do julgamento reparado o dano. Então, se você repara o dano após o recebimento da denúncia, mas antes do julgamento, você vai ter uma atenuante genérica. Beleza isso? Bacana? Então, com isso, a gente acaba encerrando, né, o tema que nós temos. Eu sei que eu atravessei um pouquinho o horário, né, 7 minutos a mais, mas eu acho que daí fica bem claro o tema que a gente quis estudar. Muito obrigado e a gente se encontra no próximo bloco.